Olá! Este mês, legisladores e governantes brasileiros e estrangeiros contrários ao aborto se reuniram aqui na Câmara. Eles debateram estratégias de resistência às propostas de legalização da interrupção voluntária da gravidez. O tema é alvo de projetos de lei que vão em todas as direções, desde propostas que defendem que o aborto não seja mais crime, até projetos que transformam essa prática em crime hediondo e retiram o direito da mulher de abortar em caso de estupro. A ciência, a justiça, a igreja, o parlamento, por todos esses caminhos o Brasil discute quando começa a vida, que direitos tem o ser humano concebido, mas ainda não nascido. Até onde vai o direito da mulher sobre o seu próprio corpo? E o Brasil está maduro realmente para mudar as leis sobre o aborto? Esse é o debate que eu proponho hoje para as minhas convidadas, as deputadas Jô Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, titular da Subcomissão de Assistência Social e Família, e Solange Almeida, do PMDB do Rio de Janeiro, relatora do projeto de lei que cria o Estatuto do Nascituro. Muito obrigada pela presença das senhoras aqui no programa de hoje. Deputadas, esse ano a Igreja Católica escolheu o aborto como um dos temas da sua campanha da fraternidade, que dessa vez apresenta a visão da Igreja sobre a vida não nascida. Nós conversamos com Dom Dimas Lara Barbosa, o secretário-geral da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Vamos ver? Para a Igreja, a vida humana ela é sagrada, da concepção até a morte natural. Então, o que nós queremos é promover a vida tanto do nascituro quanto da sua mãe. Ou seja, queremos lutar por melhores condições na saúde pública, de tal maneira que haja conscientização, orientação, acolhimento, de modo que as gestantes possam, com toda tranquilidade, segurança, competência do ponto de vista técnico-científico, levar a sua gravidez avante. O concepto não faz parte do corpo da mulher, é um outro ser humano que está ali gerado e que é também sujeito de direitos, ainda não de deveres, uma vez que é completamente dependente. E nesse sentido, nós queremos sim promover a vida. O aborto seria retirar uma vida, propositalmente, naturalmente nós não estamos falando do aborto espontâneo, né? Propositalmente, ainda durante a sua gestação e numa fase em que há a absoluta impossibilidade de uma defesa pessoal. Bom, deputada Jô, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, classificou a manifestação da Igreja Católica sobre o tema aborto, sobre a utilização, as pesquisas com células-tronco embrionárias, enfim. Esse texto de lançamento da campanha da fraternidade desse ano foi classificado pelo ministro como duríssimo. Ao mesmo tempo, o Judiciário também está discutindo um tema parecido, vai definir aí o que para a Justiça, quando se dá para a Justiça o início da vida. E também o governo, com o ministro José Gomes Temporão, classificou o aborto como um problema de saúde pública e o afastou um pouco desse peso de um crime, né, de ser taxado como um crime. Como a senhora acredita que todos esses posicionamentos devem influenciar os debates sobre o tema aborto esse ano aqui na Câmara, deputada? Eu diria que a defesa da vida é algo absolutamente inusitado e precioso, que tem que ser bandeira desse Congresso, da Igreja, de todas as pessoas, dos que acreditam e não acreditam. O problema é como compreender o que representa a defesa da vida. Sobretudo num Brasil e num país como esse, que jovens morrem, 40 mil jovens morrem por mês, a cada momento e a cada vida. Por isso que eu diria que o sentido da fraternidade é o sentido da preservação da vida tal como ela é ameaçada no país. Eu não diria que a prioridade da defesa da vida no Brasil ou na América Latina esteja focado à questão do aborto. Nenhuma mulher defende aborto como método contraceptivo. Nenhum profissional defende aborto como método contraceptivo. O ato do aborto é um ato de agressão física, de agressão emocional. É evidente que nós estamos discutindo em que circunstâncias se pode realizar a interrupção da gravidez com o apoio do Estado e não com o estímulo de ninguém. Se você pegar o Código Penal da República de 1890,
já havia a previsão da interrupção da gravidez em determinadas circunstâncias. Depois também o Código Penal. Por isso que quando o ministro Temporão coloca o problema da defesa da questão da saúde pública, é porque, independente da proibição há 60 anos, centenas e milhares de mulheres, sobretudo as jovens, sobretudo as pobres, estão realizando. E o que nos interessa, enquanto movimento de mulheres que defendem a vida das mulheres e de todos, é que o governo tenha políticas públicas para prevenir, para evitar, para orientar a juventude, para fazer todas essas circunstâncias. Mas se uma mulher estiver com uma pressão alta, numa eclâmpsia, arroxeada sobre uma maca, ela tem a possibilidade e o direito do Estado salvar a vida dela. Deputada, esse encontro, deputada Solange, esse encontro aqui na Câmara está reunindo legisladores, governantes que são contrários a esse movimento em direção à legalização do aborto. Por que é necessário se discutir isso? Tantos anos de discussão, e ainda é difícil para o legislador saber como se posicionar. As coisas não caminham muito rapidamente aqui em relação a esse tema. A que a senhora atribui isso? E aí eu retomo a minha pergunta inicial. Como que essas decisões fora do parlamento acabam levando um pouco os deputados e senadores para um lado ou para o outro? Como essas pressões da sociedade podem levar a uma discussão esse ano, ano eleitoral, ano em que os deputados estão preocupados com as suas bases eleitorais e com decisões que têm a ver com a vida muito pessoal de cada cidadão brasileiro, né? Porque na realidade aqui no parlamento nós temos a sociedade representada, né? Então a gente todo mundo tem seus dogmas, suas crenças, sua vivência, e que a gente traz isso tudo para as nossas perguntas e respostas que a gente tem aqui. Então as discussões aqui, elas têm os paradigmas, né, de um lado e do outro, isso aí é inevitável. E o que a gente defende na realidade é a questão da vida, e a gente não está defendendo que a mulher não tenha os direitos dela, né, os direitos sexuais, reprodutivos, a mulher tem que ter, a gente tem que pensar na questão de saúde pública, nas questões de doença sexualmente transmissível. O que a gente defende é a vida. Na realidade, o ovo, né, a concepção, quando é que existe a vida? Então, isso é uma questão até que vira uma questão ética, porque aqueles que defendem a criminalização do aborto, que acham que o aborto deve continuar sendo considerado crime, é porque acreditam, e cada vez mais que a ciência se aprofunda, ela mostra isso, que na hora da concepção já existe um indivíduo completamente diferente do outro. E aquele ser humano pode ser, inclusive, colocado em qualquer mulher. Então, aquela mulher, ela está servindo temporariamente, como um abrigo para aquele ser humano, para aquele indivíduo. Então, se eu defendo o ovo da tartaruguinha, né? Que a gente defende o meio ambiente, a gente defende a semente de uma árvore, como é que a gente não vai defender o embrião, o nascituro, a criança por nascer? Então, a questão da legalização do aborto, a questão do crime, né? A gente fala aí que deveria ser uma questão por ser de saúde pública, que isso viesse ser financiado pelo SUS. A gente sabe que o SUS passa por uma crise gravíssima. As mulheres têm mioma, sangram 1 ano, 2 anos e não conseguem uma cirurgia de mioma pelo SUS. As mulheres não conseguem uma mamografia, né? O tempo que leva das mulheres em detectar um câncer, um nódulo, e até o tempo de começar o tratamento, isso leva mais de 6 meses. No ano passado, 80 mil brasileiros não tiveram direito à radioterapia. Então, como é que se diz que haveria recurso, esse recurso apareceria para que se fizesse o aborto legal pelo SUS? Então, isso é um engodo. O que nós queremos é que as mulheres tenham direito, sim, direito à educação para os seus filhos, direito a poder ter os seus filhos, que tenham seus direitos profissionais preservados. Muitas vezes mulheres domésticas são pressionadas pela patroa, pelos patrões, para não ter esse filho porque não querem arcar com os custos de perder a sua empregada doméstica. Muitas vezes a mulher é levada pela família ou pelo companheiro a retirar esse filho porque não teria condição financeira de sustentá-lo, não teria uma condição de uma creche, não
teria uma escola decente. Muitas vezes essas mulheres não conseguem fazer o seu pré-natal com qualidade, porque o SUS não lhes propicia isso. Ela tem o direito às suas consultas, mas ela não sabe aonde ela vai ter essa criança. E a nossa vivência, tanto minha quanto da Jo e das mulheres que estão aqui no parlamento e de praticamente todos os parlamentares, é que a gente conhece inúmeras, milhares de mulheres que pensaram em abortar, que tentaram abortar e que não conseguiram levar isso a termo e que hoje são excelentes mães e convivem com esse arrependimento, são inclusive militantes em prol da vida. Estabelecidas aqui as posições nesse primeiro bloco, eu vou convidar vocês dois para a gente avançar um pouquinho, então, numa análise mais política, no andamento das discussões desse ano aqui na casa, nos textos que já estão sendo discutidos, sobre os quais um deles a senhora relata, é a relatora, enfim. Quero que a gente avance um pouco nas discussões sobre temas que já estão aqui no Congresso Nacional. Aguarde só um instante, a gente vai fazer um intervalo. Até já.